Você ora, você confia, mas a resposta não vem. Pior, o mundo desaba. O diagnóstico ruim, a porta fechada, a dor que não passa. E aquela promessa, Romanos 8:28, que diz que tudo coopera para o bem, começa a soar vazia, oca. Se você já se sentiu assim, fica comigo. Nós vamos descobrir hoje que essa promessa é muito mais forte e real do que imaginamos. Paz, família, palavra pura. Hoje, vamos encarar uma das passagens mais amadas e talvez mais mal compreendidas da Bíblia. Para entender a força de Romanos 8:28, a gente precisa sentir o peso do que vem antes. Paulo não está escrevendo de uma praia no Caribe. Ele acabou de descrever um gemido universal. A criação geme, nós gememos esperando a redenção, e o próprio Espírito Santo geme dentro de nós. Os versículos de Romanos 8:18 até 27 pintam um quadro de dor real, de angústia presente. Paulo está dizendo, o sofrimento não é uma ilusão, ele é real e dói. Mas, ele não tem a última palavra. E então, nesse cenário de dor, ele solta a bomba de esperança. Ouça com coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Percebeu? A promessa não é para todo mundo. Ela tem um endereço, para aqueles que amam a Deus. E ela tem um fundamento, uma âncora, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu amor por Deus é uma resposta ao chamado dele na sua vida. É ele quem segura tudo. E aqui tem uma palavra que muda tudo, cooperam. Do grego, sunergeu, significa trabalhar junto. Pensa num grande quebra-cabeça. Você pega uma peça escura, estranha, e ela não faz sentido nenhum. Sozinha, ela pode até parecer feia. Mas o mestre que montou o quebra-cabeça sabe exatamente onde ela se encaixa para formar a imagem final. O texto não diz que cada peça isolada é boa. A traição não é boa. A doença não é boa. O que ele diz é que Deus, o mestre artesão, é tão soberano que ele pega até as piores peças e as faz trabalhar juntas para um resultado final que é bom. Mas qual é o bem que Deus está prometendo aqui? Um carro novo? A cura instantânea? Paulo não nos deixa adivinhando. Ele responde logo em seguida, em Romanos 8:29 e Romanos 8:30. O bem é este, sermos conformes à imagem de seu Filho. O objetivo final de Deus não é o nosso conforto, é a nossa conformidade com Cristo. Ele quer te fazer parecer com Jesus. Toda a corrente da salvação, desde antes da fundação do mundo até a glória final, tem um único destino, nos moldar à imagem de Jesus e nos fazer participar da glória dele. E o que está incluído em todas as coisas? É aqui que a promessa se torna brutal e linda. Romanos 8:35 lista, tribulação, angústia, perseguição, fome. Deus não apenas permite o seu sofrimento. Ele o alista. Ele o coloca a serviço do propósito maior dele em você. Isso não é um clichê barato para te fazer parar de chorar. É um convite poderoso para você chorar com esperança, sabendo que no meio do caos, o Pai está trabalhando. A ideia central é essa: nas mãos de Deus, nenhum fio da sua vida é desperdiçado, nem o mais escuro, porque Ele está tecendo a imagem de Cristo em você. E a Bíblia inteira grita essa verdade. Lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José olha para os irmãos que o venderam como escravo e diz: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A maldade humana se tornou uma ferramenta nas mãos da providência. Nos Salmos, o pastor nos guia pelo vale da sombra da morte, não ao redor dele. É o Salmo 23. E no Salmo 73, versículos 25 e 26, o salmista grita no meio da crise: a quem tenho no céu senão a ti? Mesmo que meu corpo e meu coração desfaçam, Deus é a minha porção. Ele é o meu bem. Os profetas confirmam. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Note bem, é quando passares, não se passares. Deus promete presença na fornalha, não um desvio dela. E o ponto máximo, a cruz. Atos, capítulo 2, versículo 23, diz que Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. O ato mais maligno da história humana, o assassinato do Filho de Deus, foi o exato meio que Deus usou para executar o maior plano de salvação do universo. A cruz é a lente pela qual você deve ler Romanos 8:28. Se Deus transformou o pior mal no bem supremo, o que ele não pode fazer com a sua dor? Por isso, o apóstolo Paulo pode chamar a tribulação de leve e momentânea em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Não porque a dor é pequena, mas porque o peso de glória que ela produz é eterno. E por isso Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos manda ter alegria na provação, porque ela está produzindo em nós perseverança, maturidade. É o que Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, confirma: Deus opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E o destino final que Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos promete é um lugar onde não haverá mais pranto nem dor.
Esse é o bem final para o qual tudo está cooperando. Certo, da palavra para a sua vida, agora. Primeiro ponto, o mais importante, sua identidade. Você ama Deus porque Ele te amou e te chamou primeiro. Você pertence a Ele. Respire fundo nisso. O Pai está pessoalmente conduzindo sua história para um final glorioso. Segundo, reenquadre o que você chama de bem. Diante da sua luta hoje, troque a pergunta por que isso está acontecendo comigo, pela pergunta Deus, como o Senhor quer usar isso para me fazer mais parecido com Jesus? Isso muda tudo. Nem tudo que acontece é bom, mas tudo pode ser usado para o bem. Terceiro, pratique o lamento com fé. Não finja que não dói. Use os salmos. Eles dão palavras para a sua dor. Derrame seu coração diante de Deus, mas faça isso agarrado na esperança de que Ele está no controle. E agora, 3 movimentos práticos para hoje. Primeiro, crie uma micro-oração. No meio do seu dia, quando a pressão bater, pare por 10 segundos e ore. Pai, usa isto para formar Cristo em mim. Baseado em Romanos 8:26, que diz que o Espírito te ajuda na sua fraqueza. Segundo, comunidade. Chega de sofrer sozinho. Chame um irmão, uma irmã madura na fé e diga, preciso de ajuda. Ore por mim e caminhe comigo nisso. Isso é Gálatas 6:2 e Romanos 12:15 na prática. Terceiro, uma pequena obediência. No meio da sua situação, escolha um ato de fidelidade. Uma conversa honesta, um ato de serviço, perdoar quem te feriu. Faça hoje. Agora. E cuidado com os atalhos mentais. Fuja do desespero do Deus me esqueceu e também do otimismo vazio do vai dar tudo certo amanhã. A nossa confiança não está no resultado imediato, está no caráter do Deus que nos guia pelo vale. No nosso Brasil, isso tem nome, é o desemprego, a violência, a fila do SUS. Em cada uma dessas trincheiras, a pergunta é a mesma: qual decisão aqui me aproxima do caráter de Cristo? Ser honesto quando a mentira facilita? Ter paciência quando a ansiedade grita? Confiar na comunidade da igreja quando a solidão aperta? A pérola de hoje para você guardar é esta: troque o seu porquê, desesperado por um para quê, confiante. E em resposta a esse para quê, escolha um pequeno passo de obediência hoje. Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele atravessou a cruz para chegar à glória, e o caminho dele garante o nosso. Na cruz, Deus usou o maior mal para operar o maior bem. Essa é a sua garantia de que nenhuma dor na sua vida, quando entregue a Ele, será desperdiçada. Então, o que fazer? Entregue a sua agenda, o seu conceito de bem, nas mãos de Deus. Pare de orar só por alívio, e comece a orar pela formação de Cristo em você. E nesta semana, escolha uma área de frustração, combine com o irmão em Cristo um plano simples de oração, e ajam. A verdade central é essa: Deus está ativamente fazendo todas as coisas, as boas, as ruins, as terríveis, trabalharem juntas para te moldar a imagem de Jesus e te levar para casa, para a glória. Agora, antes da nossa oração final. Se esta palavra te fortaleceu, a forma mais poderosa de nos ajudar é enviando este vídeo para uma pessoa que está passando por uma luta agora. E eu quero muito ouvir você. Deixa aqui nos comentários, qual o para que você consegue enxergar, mesmo que pequeno, na sua situação hoje. Vamos encorajar uns aos outros. E se você deseja ter sua fé fortalecida diariamente com a verdade da palavra, se inscreva no canal. E continue essa jornada de fé clicando no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Vamos orar. Pai, eu entrego-te a minha dor, a minha confusão. Obrigado porque, em Jesus, nada é desperdiçado. Usa esta situação para formar o caráter de Cristo em mim. Me dá força para o passo de obediência que eu preciso dar hoje, e enche meu coração com a esperança da glória que virá. Quando me faltam palavras, que o teu Espírito interceda por mim. É no nome de Jesus que eu confio e descanso. Amém. Até o dia em que Ele enxugará toda lágrima, seguimos firmes. Porque o nosso Deus está no trono, e Ele está trabalhando.